Imagine um soldado de elite, no coração do Egito, caminhando por entre os becos estreitos de Cairo, com um olhar carregado de ódio. Não contra um inimigo armado, mas contra um livro que ele dizia ser perigoso demais para existir. Por anos, esse homem acreditou que estava fazendo um favor ao seu país e à sua fé, quando queimava bíblias de cristãos evangélicos nas ruas, nos campos de treinamento e até dentro do quartel. Cada chama que subia parecia alimentar ainda mais o orgulho, a raiva e o desejo de humilhar todos que seguiam Jesus. Mas ninguém imaginava que, em um certo dia, diante de dezenas de pessoas, algo completamente inesperado aconteceria. Algo que nenhum soldado egípcio jamais tinha testemunhado, algo que transformaria o maior perseguidor da região, diante dos próprios olhos da multidão. Hoje você vai conhecer essa história. Uma história real, carregada de tensão, perseguição religiosa, confrontos espirituais e um desfecho tão impactante que calou até os seus inimigos. Se você acredita que Deus ainda age hoje, ou se no fundo tem dúvidas sobre isso, permaneça comigo até o final. O que você está prestes a ver pode mudar a forma como você enxerga fé, transformação e milagres. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva no canal agora e aperte o sininho para não perder nenhum testemunho real. Meu nome é Karim Hassan e por muitos anos eu acreditei que estava servindo a Deus enquanto destruía tudo o que tinha relação com o cristianismo. Cresci em um lar tradicional no Cairo, onde desde criança fui ensinado que o Islã precisava ser defendido com força, disciplina e, se necessário, agressividade. Quando entrei para as Forças Armadas, senti que finalmente tinha encontrado o lugar perfeito para expressar esse sentimento. Eu era visto como um soldado exemplar, disciplinado, duro, obediente, mas por dentro, algo sombrio crescia em mim. Cada vez que via cristãos evangélicos distribuindo bíblias nas ruas ou falando de Jesus nas praças, aquilo me atingia como uma provocação pessoal. Lembro claramente de um dia em Sharm el-Sheikh, quando vi um grupo de cristãos orando por uma senhora doente. Em vez de ver compaixão, eu só conseguia enxergar ameaça. Comecei a observar esses cristãos. Acompanhava suas reuniões, anotava nomes, registrava movimentos. E quanto mais eu olhava para eles, mais ódio eu sentia. Para mim, aquela igreja evangélica que existia discretamente no centro de Giza não era um lugar de fé. Era um perigo para a nossa identidade. Eu acreditava sinceramente que precisava ser combatido. Foi numa tarde quente, às margens do Nilo, que encontrei a primeira Bíblia. Alguém a havia deixado ali, provavelmente um turista. Peguei o livro nas mãos e senti meu sangue ferver. Abri em algumas páginas aleatórias, li trechos sobre amor, perdão, misericórdia, e aquilo me irritou profundamente. Fracos, eu murmurei. Naquela noite, voltei para o quartel decidido a me livrar daquele livro de mentiras. Fui até um terreno abandonado atrás da base e joguei a Bíblia no chão. Risquei um fósforo. Quando as chamas começaram a consumir aquelas páginas, eu senti algo que me assustou. Prazer. Foi como se queimar aquela Bíblia me desse poder, como se eu estivesse fazendo um ato de devoção. E assim começou a minha rotina. Todas as semanas eu procurava Bíblias para destruir. Às vezes encontrava nas ruas, às vezes pegava de cristãos, outras vezes retirava de dentro da própria igreja evangélica que eu tanto desprezava. O que eu não sabia era que cada vez que eu lançava uma Bíblia ao fogo, eu caminhava mais perto do dia que mudaria tudo, diante de todos. Depois daquela primeira Bíblia que queimei atrás do quartel, algo dentro de mim mudou, e não para melhor. A sensação de poder que senti naquele momento virou um vício. Eu queria mais,
Comecei a buscar Bíblias como quem procura armas inimigas. Cada exemplar que encontrava parecia um troféu. Eu patrulhava as ruas do Cairo com outros soldados e sempre que via cristãos oferecendo oração ou carregando uma Bíblia, algo dentro de mim queimava de raiva. Eu caminhava até eles com arrogância, perguntava o que estavam fazendo, exigia que se retirassem da área. E quando ninguém estava olhando, recolhia as Bíblias que deixavam para trás. Meus colegas perceberam meu entusiasmo. Alguns riam, outros me chamavam de exagerado, mas havia um grupo específico, cerca de 4 soldados mais radicais, que me acompanhava em tudo. Eles gostavam de ver minha fúria, gostavam das provocações contra cristãos, gostavam das cenas que eu criava. E foi assim que, sem perceber, minhas queimas de Bíblias se tornaram um evento. No início, eu queimava sozinho, à noite. Mas depois, os outros soldados começaram a participar. Toda sexta-feira, quando terminávamos nossos treinamentos, íamos para um terreno vazio, atrás de um depósito militar em Giza. Eu reunia as Bíblias que havia coletado durante a semana e as colocava no centro do círculo que formávamos. Eu me sentia um líder. Eu me sentia forte. Eu me sentia espiritual. É vergonhoso admitir, mas eu chegava a ler alguns versículos em voz alta apenas para fazer piada. Passagens sobre perdão me irritavam mais do que qualquer outra coisa. Eu dizia: olhem isso, eles acreditam que Deus manda amar quem faz mal, que religião patética. Meus amigos gargalhavam, jogavam pedras nos livros, chutavam as capas, zombavam de Jesus e faziam comentários ofensivos. E eu achava tudo aquilo sagrado. Eu realmente acreditava que estava defendendo Deus enquanto destruía Bíblias. Mas algo começou a mudar quando peguei uma Bíblia especial. Uma Bíblia que pertencia a um cristão que congregava numa pequena igreja evangélica no bairro de Zamalek. Havia anotações nas margens, versículos marcados e até um nome escrito: Miriam. Era claramente importante para alguém. E naquele dia, quando comecei a zombar daquele livro, senti, pela primeira vez, um incômodo estranho. Como se alguém estivesse me observando. Eu ignorei, mas não passou. E seria exatamente esse incômodo que, dias depois, se transformaria no maior choque da minha vida. Antes de continuar, deixa eu te perguntar algo. Se você estivesse no meu lugar naquela época, o que teria feito ao ver um soldado queimando Bíblias? Comenta aí. Quero saber sua opinião. E claro, se essa história está te prendendo, curta o vídeo e se inscreva no canal onde o milagre começa. Isso ajuda demais o conteúdo a alcançar outras pessoas. E se você está passando por tempos difíceis, eu preparei um e-book chamado 33 Orações para Tempos Difíceis. Por menos de 10 centavos por dia, você investe na sua vida espiritual e ainda ajuda o canal a continuar trazendo histórias como esta, que fortalecem a fé. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Aquela sensação estranha que tive ao segurar a Bíblia de Miriam, aquela Bíblia cheia de anotações, de marcas, de lágrimas secas, talvez, não saiu mais da minha mente. Mas como sempre fiz na minha vida, decidi ignorar qualquer sinal que parecesse fraqueza. Continuei com minha rotina de arrogância, ódio e orgulho. E então chegou o dia que eu jamais iria esquecer. Era uma sexta-feira quente no Cairo. No quartel, o clima estava carregado e os rapazes comentavam que aquela noite seria especial. Eu havia juntado 10 Bíblias ao longo da semana, todas confiscadas de cristãos da igreja evangélica de Zamalek. Era o maior número que eu já tinha reunido. Meus colegas aguardavam ansiosos. Quando o sol se pôs e o Adão ecoou pelos alto-falantes da cidade, caminhamos até o terreno abandonado atrás do depósito militar. Levávamos caixas, madeira, querosene e, no meio de tudo, o saco onde estavam as Bíblias. Eu me sentia poderoso. Me sentia no controle de tudo. Me sentia invencível. Formamos o círculo.
e os soldados abriram espaço para que eu ficasse no centro. Eles me olhavam como se eu fosse um líder espiritual deles, alguém que defendia a fé como poucos tinham coragem. Mas naquele dia havia algo diferente no ar. Um silêncio estranho, uma brisa que não era comum nas noites abafadas do Cairo. Era como se o ambiente estivesse sendo observado. Eu deveria ter percebido, mas não percebi. Peguei a primeira Bíblia. Era pequena, com capa azul escura. Ao abri-la, vi um versículo sublinhado com marca-texto rosa, provavelmente marcado pela garota que a usava. Eu sorri com deboche. Isso aqui é lixo, uma mentira perigosa. Joguei a Bíblia no chão e chutei. Os outros soldados riram alto. Então, como fazia sempre, comecei a ler versos em voz alta com sarcasmo. Peguei outro exemplar, uma versão maior, e o abri aleatoriamente. Amem os seus inimigos. Os soldados caíram na gargalhada. Eu balancei a cabeça, indignado. Como alguém pode acreditar nisso? Mas naquele instante, enquanto eu zombava, algo aconteceu. Foi rápido, como um sussurro, como um vento que não deveria estar ali. A chama que havíamos preparado dançou de uma forma estranha, indo para trás, contra a direção natural do vento. E, por um segundo, apenas um segundo, senti a mesma sensação daquele dia com a Bíblia de Miriam, como se alguém estivesse de pé bem atrás de mim. Olhei rápido. Não havia ninguém, mas o desconforto aumentou. E eu sabia, no fundo, que algo estava prestes a sair do meu controle. Aquela noite tinha algo diferente, algo pesado, algo que eu não conseguia explicar, mas também não conseguia ignorar. Os soldados riam, empolgados, esperando que eu começasse o ritual que se tornou nosso costume semanal. Mas dentro de mim, algo estava fora do lugar. Peguei mais uma Bíblia. Era a maior de todas, uma Bíblia de estudo que eu havia tomado das mãos de um cristão idoso perto da igreja evangélica de Zamalek. Lembro do olhar dele, triste, mas firme. Um olhar que me irritou profundamente naquele dia, mas que agora começava a me incomodar de outra forma. Abri aquela Bíblia de capa marrom, pronta para achar algum versículo que me permitisse fazer mais piadas. Estiquei o livro nas mãos. E ele se abriu exatamente no Evangelho de Lucas. Uma coincidência, ou pelo menos era isso que eu costumava acreditar. Olhei para o versículo em destaque. Era como se a página tivesse sido aberta com força por alguém que não estava ali. Os soldados começaram a gritar: "Lê! Lê em voz alta!" E eu li: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." A minha voz falhou. Eu nunca tinha travado desse jeito. Sempre li esses versos com sarcasmo, com raiva, com desprezo. Mas naquela noite, enquanto eu pronunciei essas palavras, algo no ambiente mudou. O terreno pareceu ficar silencioso demais, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Eu senti uma presença. Não era como sentir que alguém te observa. Isso eu já tinha sentido antes. Era como se a atmosfera ficasse viva ao meu redor, como se algo ou alguém tivesse acabado de chegar. A chama da fogueira tremeu, o vento parou, e pela primeira vez desde a minha infância, eu senti medo, um medo diferente. Não o medo de morrer, mas o medo de entender que eu estava lutando contra algo que eu não compreendia. Atrás de mim ouvi passos, lentos, pesados. Meu coração disparou. Virei bruscamente, mas não havia ninguém ali. Os soldados começaram a ficar inquietos. Um deles, o mais brincalhão, disse: "Karim, isso aqui tá estranho. Vamos embora." Mas eu não conseguia sair. Minha mão tremia, meus olhos ardiam. E dentro da minha mente, uma pergunta surgia mesmo que eu tentasse calá-la: e se ele estiver aqui? Eu tentei ignorar. Tentei me convencer de que estava cansado, estressado, impressionado com a situação. Mas antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, algo aconteceu. A luz. Uma luz que não vinha da fogueira, nem da lua, nem de carro, nem de nada que eu conhecia.
E quando os soldados olharam para trás de mim, arregalando os olhos, eu soube o que estava para acontecer. Mudaria minha vida para sempre. A luz apareceu de repente. Não era fogo, não era lanterna, não era reflexo de nada. Era uma luz viva, quente, intensa, mas ao mesmo tempo suave, como se não estivesse acesa, como se estivesse presente. Eu senti meus joelhos fraquejarem. Os soldados ao meu redor começaram a recuar. Alguns deram passos para trás, outros ficaram imóveis, como se tivessem sido paralisados pelo medo. Um deles até deixou escapar: "Karim, tem alguém atrás de você?" Mas antes que eu virasse, a luz se expandiu. Não era uma luz natural, não fazia sentido. Ela vinha de todos os lados e de nenhum ao mesmo tempo. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam violentamente. A Bíblia que eu segurava pareceu ficar mais pesada, como se tivesse vida própria. Foi aí que ouvi uma voz, mas não era uma voz comum. Não era externa, não vinha do ar e também não vinha da minha mente. Era como se atravessasse tudo, o ambiente, o meu corpo, os meus pensamentos, e viesse direto ao meu interior. Uma voz cheia de autoridade e cheia de amor. Karim. Quando ouvi meu nome, eu caí de joelhos. Não porque fui empurrado, não porque tropecei, mas porque meu corpo simplesmente não aguentou. A presença que havia ali era tão forte que eu não podia ficar em pé. Eu tentei olhar para cima, mas a luz era intensa demais e, ao mesmo tempo, não machucava meus olhos. Era como se aquela presença estivesse me vendo por dentro, como se soubesse tudo sobre mim, cada palavra, cada pecado, cada momento em que eu ri da Bíblia. A voz falou de novo: "Eu te amo." Eu comecei a chorar. Eu, um soldado frio, duro, treinado para não demonstrar fraqueza diante de ninguém, comecei a chorar como uma criança. As lágrimas desciam sem eu conseguir controlar. Não, isso não está acontecendo, eu murmurava. Mas estava. A presença se aproximou. Eu não via um rosto, não via uma figura completa, mas sentia uma pessoa real, viva, presente. E então a frase que destruiu meu orgulho, minha raiva e todo o ódio que eu carregava: "Eu morri por você, mesmo quando você queimava a minha palavra." Aquele momento partiu minha alma em 1000 pedaços. Meus ombros tremeram, meu peito doeu, minha mente entrou em colapso entre culpa, amor e choque. Eu coloquei a Bíblia contra o peito e gritei: "Quem é você?" E a resposta veio suave, segura, inconfundível: "Eu sou Jesus." Os soldados ao redor começaram a gritar. Alguns correram, outros ficaram petrificados. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas todos viram. Quando aquela luz desapareceu e a presença se afastou, eu fiquei ali, caído no chão, segurando a Bíblia que momentos antes eu pretendia destruir. Meus olhos ainda estavam cheios de lágrimas, minhas mãos tremiam e meu peito queimava. Não de ódio, mas de algo que eu nunca tinha sentido antes: verdade. Os outros soldados estavam em pânico. Alguns murmuravam que tínhamos visto um espírito. Outros diziam que era uma maldição. Mas todos sabiam, aquilo não foi natural. Um deles, ainda trêmulo, gritou para mim: "Karim, o que foi isso?" Eu não conseguia responder. Não naquela hora. Nos dias seguintes, o quartel inteiro ficou sabendo do que aconteceu. Os soldados que testemunharam começaram a espalhar rumores. Alguns exageravam, outros diminuíam. Mas todos concordavam em uma coisa: algo impossível tinha acontecido diante de todos naquela noite. A partir daí, tudo mudou para mim. No início, tentei esconder o que senti, o que ouvi e o que vi. Tentei fingir que nada tinha acontecido. Mas a cada vez que eu tentava retornar à vida normal, algo no meu interior me lembrava daquela voz.
Eu te amo. Eu morri por você. Eu não conseguia mais repetir as orações que fazia desde criança. Não conseguia mais odiar como antes. Não conseguia mais tocar fogo em uma única página da Bíblia. E foi aí que começaram as perseguições. Meus antigos amigos, aqueles que queimavam Bíblias comigo, passaram a me tratar como traidor. No intervalo das refeições eu sentia olhares pesados. Alguns sussurravam insultos, outros diziam que eu estava endemoniado. Um deles até me empurrou contra a parede e disse: "Se você se aproximar daquela igreja outra vez, nós acabamos com você." Mas o pior ainda estava por vir. Quando contei para minha família que havia aceitado Jesus, meu pai gritou ao telefone dizendo que eu era uma vergonha. Minha mãe chorou como se eu tivesse morrido. Meus irmãos me chamaram de traidor da fé. E naquele dia, eles me expulsaram da família. Sozinho no mundo, sem casa, sem amigos, sem família. A única coisa que me restava era a presença que encontrei naquela noite. Passei a frequentar, escondido, a pequena igreja evangélica de Zamalek, a mesma que eu um dia desprezei. Lá encontrei pessoas que me abraçaram, oraram por mim e cuidaram do meu coração completamente quebrado. Eu havia perdido tudo o que eu conhecia, mas pela primeira vez na vida, eu tinha paz. Quando olho para tudo o que vivi, ainda me pergunto como um homem como eu, cheio de ódio, arrogância e cegueira espiritual, pôde ser alcançado por Jesus daquela forma tão sobrenatural. Eu não o procurei, não o desejei, não quis conhecê-lo, mas ele me encontrou. E toda vez que lembro daquela luz, daquela voz, daquele momento em que meus joelhos tocaram o chão, eu percebo que não foi apenas uma experiência espiritual, foi um resgate. Hoje, não sou mais soldado das Forças Armadas do Egito, sou um homem transformado, restaurado e guiado por aquele que eu queimava sem misericórdia. E toda vez que abro uma Bíblia, a mesma palavra que um dia joguei no fogo, sinto como se estivesse segurando o presente mais precioso que alguém poderia receber. Perdi amigos, perdi minha reputação, perdi minha família, mas ganhei uma nova vida, uma verdadeira vida. E hoje, enquanto conto essa história, talvez você esteja vivendo algo parecido, não igual, mas semelhante. Talvez você esteja enfrentando rejeição, um período de escuridão, dúvidas espirituais ou até mesmo uma guerra interna que só você sabe. E é por isso que quero deixar um texto bíblico que nunca mais saiu da minha mente desde aquele dia. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Eu era um deles. E talvez você também esteja lutando com algo que não entende. Deixa eu te perguntar algo. O que você está queimando na sua vida hoje, não com fogo literal, mas com atitudes, escolhas ou distâncias que Deus está tentando restaurar? Se Jesus aparecesse agora diante de você, o que ele encontraria no seu coração? Medo, culpa, indiferença ou sede de recomeçar? A história que você ouviu não é apenas sobre mim. É sobre um Deus que insiste em alcançar pessoas que nem sequer acreditam nele. Um Deus que entra no terreno abandonado da nossa alma e transforma o que parecia destruído em esperança viva. Se ele fez isso comigo, com alguém que queimava sua palavra, ele também pode fazer com você, com sua família, com seu casamento, com sua fé, com suas emoções. Jesus continua chamando pessoas pelo nome, assim como me chamou, Karim. Ele está chamando você hoje. Senhor Jesus, eu oro agora por cada pessoa que ouviu esta história. Tu sabes o que ela está enfrentando, o que está queimando por dentro, o que está pesado demais para carregar. Que a mesma luz que um dia me alcançou no escuro, alcance agora o coração dela. Restaura, cura, fortalece e renova a fé. Chama pelo nome, traz paz onde há guerra, esperança onde há desânimo e vida nova onde tudo parece perdido. Amém. Se esta história falou com você,
Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: Jesus me chamou pelo nome. Assim eu vou saber que você chegou até o final. Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal onde o milagre começa, porque todos os dias Deus está escrevendo histórias como esta. E eu quero continuar trazendo essas mensagens de fé para você. E se você realmente precisa de força espiritual para enfrentar tempos difíceis, eu preparei o e-book 33 orações para tempos difíceis. Por menos de 10 centavos por dia, você fortalece sua vida com Deus e ainda ajuda este canal a continuar crescendo e trazendo histórias que edificam a alma. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E lembre-se, esteja sempre atento quando ouvir o Espírito Santo chamar pelo seu nome, porque quando ele chama pelo nome, até o coração mais endurecido aprende a viver de novo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.